Olá, eu sou Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. No vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre a história do circo. Os primeiros registros sobre circo são bem vagos e possuem várias origens. Muitas pessoas acreditam que começou na China graças a registros de pinturas de mais de 5.000 anos, onde mostravam contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Naquela época o exército chinês usava as acrobacias como forma de treinamento, já que os movimentos exigem flexibilidade, agilidade e força, e além disso serviam para amedrontar e impressionar os seus adversários. Existe ainda a história de que o Império Chinês organizava festas para recepcionar estrangeiros ao seu país, e que em 108 a.C. aconteceu uma apresentação que envolvia muitos movimentos acrobáticos, e que impressionou principalmente o imperador, que decidiu que dali em diante todo ano aconteceria uma apresentação naquele estilo. Existem também registros de gravuras de malabaristas em pirâmides do Egito. Existiam desenhos de mulheres fazendo malabarismo com bolas em uma tumba datada por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ainda no Egito, existem informações de que em certos desfiles militares dos faraós, eram exibidos animais ferozes, que podem ser interpretados como os primórdios dos domadores de animais. Outra linha de pesquisa leva a registros históricos na Índia, onde contorções e acrobacias eram feitas em grandes eventos religiosos, que possivelmente serviram de base para o desenvolvimento do circo na região. Na época do Império Romano, houve a criação dos Circus Maximus, que era uma arena para entretenimento da população. Nessa arena, para entretenimento do público, aconteciam vários jogos e várias competições, que foram desenvolvendo para apresentação de animais exóticos, para gladiadores e outros tipos de acrobacia, que eram apresentados para um público de mais de 150.000 espectadores. Com o fim do Império e o início da Era Medieval, muitos artistas decidiram improvisar apresentações em praças, em feiras ou em entradas de igrejas, formando assim famílias de saltimbancos, que por definição seria algo como um grupo de artistas nômades que se apresenta de cidade em cidade em lugares públicos. Muita gente associa a criação do circo aos romanos devido ao pão e circo, aos circos máximos ou até mesmo o Coliseu. Mas a verdade é que só o termo circo, que veio do latim circus, tem alguma ligação. As coisas tomaram forma quando o ex-militar inglês Philip Astley, não confundir com Rick Astley, inaugurou em 1768 em Londres o Anfiteatro Real das Artes. Ele era famoso pelo seu talento com equitação e como treinador, e por isso nesse espaço ele organizava apresentações de demonstrações de habilidade com o cavalo. O motivo da apresentação ser feita em um lugar circular era para que os espectadores pudessem assistir à execução dos movimentos sem que ficassem distantes demais. Se as apresentações fossem feitas em uma linha reta, o espaço seria restrito e a visão seria prejudicada. Com o formato circular, o cavalo não precisaria parar, o que fazia com que a sequência de movimentos poderia durar o quanto tempo fosse necessário. E além disso, se percebeu que o movimento circular gerava uma força centrípeta, que ajudava a fazer certos movimentos novos em cima do cavalo. Depois de um tempo, Philip Astley decidiu contratar alguns outros números para poder dar mais variedade para o espetáculo. E foi aí que ele contratou acrobatas aéreos, malabaristas para fazer números entre os números de equitação. Ele contratou palhaços para fazer o descanso entre cada número. E dessa junção nasceu o modelo padrão considerado o circo moderno, uma combinação de shows de equitação, força e flexibilidade. Em 1825, um homem chamado Joshua Purdy Brown foi o primeiro a substituir a construção de madeira por uma tenda de lona. E junto dessa novidade veio a implementação de outros animais além do cavalo, fazendo assim o caráter americano de circo. Uma lona móvel com apresentações variadas organizadas por um empresário, diferente dos circos europeus que eram muito mais familiares. A partir daí começou uma mistura entre vários países, onde artistas de lugares diferentes eram trazidos para apresentar pelo mundo. Com o tempo, a equitação começou a competir espaço com as outras atrações do show, como o trapézio, o palhaço, as acrobacias, tendo assim o seu final após a Primeira Guerra Mundial. Com isso, por mais que muitos do circo antigo tentassem resistir às mudanças, muitos produtores como o John Ringling, do Ringling Brothers, que eu já fiz um vídeo sobre eles e vou deixar aqui na tela, decidiram modernizar os seus shows com música, iluminação e encenação. Para poderem se destacar no mercado, os circos precisavam se reinventar a cada apresentação, o que fazia com que eles se distanciassem cada vez mais do formato tradicional. E não por coincidência surgiram o Festival Internacional de Circo de Monte Carlo, que eu já fiz um vídeo sobre, e o Festival Mundial do Cirque de Mans, que eu já fiz um vídeo sobre no meu canal, que foram criados para promover uma nova geração de circo. E devido ao aumento de atividades de ensino, foram inauguradas escolas de circo como o KNAC em 1985.
além de novas companhias como o Cirque du Soleil que reformularam o conceito tradicional de circo. Como você pode perceber, o circo que você conhece não foi criado da noite pro dia, e até hoje continua se reinventando. Se você gostou do conteúdo e tem mais alguma informação legal pra compartilhar, comenta aqui embaixo pra eu poder dar uma lida. Se essa é a sua primeira vez aqui e você gostou desse formato, não esquece de se inscrever no canal. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. Além dos 2 vídeos, eu posto outros conteúdos nas minhas outras redes sociais, então não esquece de seguir lá. E pra quem for da Baixada Santista e quiser aprender a fazer malabarismo, eu vou dar um workshop no dia 7 de maio. Maiores informações vão estar na descrição do vídeo ou no post do meu site. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, comenta o que você achou do vídeo, e é isso. Até a próxima!